Olá, todos e todas. Eu sou a desembargadora Cristina Gaulia, diretora-geral da Emerge, a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E esse é o programa Sextas na Emerge, a palavra é. E a palavra hoje é documentário, não é? E para isso nós convidamos uma pessoa espetacular, um baita profissional que vai nos dizer tudo sobre documentários. O cineasta Pedro Murat. Pedro, bem-vindo. Esse é um programa em que a gente divulga coisas importantes para que a sociedade civil se posicione política e socialmente. Deixa eu começar te perguntando, o que é um documentário? Tem uma coisa interessante que eu aprendi com uma grande parceira de documentário, Helena Monteiro, que a ficção, o filme de ficção, ele está resolvido. São histórias com começo, meio e fim, personagem, ninguém olha para a câmera. E o documentário é um formato aberto, né? Cada documentário é um filme que ele começa, quando ele é bom, né? Ele começa e ele cria a sua própria estética. E é diferente da ficção, porque você tem uma estética meio que pré-definida. Então, se você vê um filme de terror, se você vê uma comédia romântica, principalmente se forem filmes assim enlatados, entre aspas, que não, essa palavra é meio pejorativa, não é legal levar por aí. Mas se forem filmes assim mais rápidos de produção e tal, ele já tem um formato consagrado. Cara, o documentário é completamente aberto. Você pode fazer um documentário só com texto, sem texto nenhum, só imagem, com entrevista, sem entrevista, com interação do documentarista na cena, uma câmera escondida, uma câmera que aparece, mostrando bastidor, não mostrando bastidor, feito só com imagem de arquivo. Então, se você passear na própria Netflix, qualquer serviço de streaming, no próprio YouTube, se você passear entre várias séries documentais, você vai reparar que cada uma tem um formato diferente. Então, eu não vim do documentário, a minha formação foi do teatro, trabalhei 12 anos com dramaturgia no teatro, como dramaturgo, sempre escrevendo, sempre colocando palavra na boca de personagem, né? Escrevendo as cenas, escrevendo. Fiz um doutorado em cima disso e tal. E foi muito interessante que quando eu cheguei no documentário, eu percebi uma coisa muito interessante, eu não escutava. Eu tinha uma postura como escritor muito autoritária, entre aspas, de plantar palavras na boca do personagem. E o bacana do documentário é que a gente escuta. E aí, quando a gente escuta, tem uma coisa muito boa, que a gente sai de um território que a gente conhece. E aí você pergunta, qual é a importância do documentário para a sociedade? O documentário ele é bom que ele faz a sociedade, ensina, ele ajuda, ele não ensina, né? Ele compartilha uma escuta e com isso ele ajuda a sociedade a se ouvir. Então a sociedade sai dessas formas mais convencionais de narrativa, e quando alguém assiste um documentário, depois assiste um outro, tem uma escuta que vai sendo melhorada. Então o documentário socialmente ele é muito interessante porque ele melhora a nossa capacidade de escuta. Quando o documentário ele é aberto, quando o documentário não traz respostas, traz perguntas, quando o documentário ele não faz o zoológico humano, que é coisificar as pessoas que ele retrata. Quer dizer, uma coisa muito perigosa do documentário é a gente tratar o personagem como coitadinho, isso acontece um pouco às vezes, em algumas produções, a gente tem que evitar muito isso. E quando ele tem uma postura respeitosa, generosa e de escuta, qualquer pessoa que a gente sair daqui agora, for para a rua e conversar com ela, a gente vai ter uma sombra e vai ter uma história completamente diferente. E as histórias nunca são iguais. Deve ter o quê? Deve ter 200 mil pessoas aqui no centro do Rio de Janeiro hoje. Essas 200 mil pessoas têm 200 mil histórias completamente diferentes. E se a gente voltar aqui amanhã e conversar com elas de novo, são outras 200 mil histórias diferentes. São histórias que são recontadas e são diferentes a cada dia. Aí o documentário tem essa característica, ele aprimora a nossa escuta, ele faz a gente ouvir o mundo de um jeito diferente. Deixa eu te perguntar, desculpe te interromper, mas deixa eu te perguntar, você tem uma formação, na verdade, em filosofia. Você não começou fazendo documentários. Como é que foi essa tua caminhada? Como é que foi essa tua trajetória? Eu queria que você se apresentasse um pouco para as pessoas que estão te ouvindo. Porque essa história de você ser professor universitário, de você ter estudado filosofia, de você ter chegado na ciência política, como é que isso tudo amarrou o cineasta, o documentarista que você é hoje? Conta um pouco disso pra gente. Uma coisa boa da filosofia
que a filosofia ela demole algumas certezas, né? A filosofia ela não responde, ela pergunta mais do que responder. Então ela faz a gente observar o real e as coisas da realidade sem muitos jargões, evitando muita desconfiança. O ceticismo da filosofia é muito importante porque faz a gente desconfiar de tudo que está escrito, tudo que está falado. Então, uma coisa muito importante que principalmente a gente cai muito, muita gente cai, são aquelas frases de efeito, aquelas verdades já pré-estabelecidas. A gente naturaliza coisas com muita rapidez. A gente tem uma postura muito preconceituosa, até para o bem. E o preconceito, tanto para o bem quanto para o mal, ele é ruim porque ele é limitante. Eu posso falar aqui de um preconceito qualquer, que tem uma carga positiva, tipo, sei lá... Mulher loura. Mulher loura. Bom exemplo. A mulher loura é bonita, por exemplo. Uma mulher loura é bonita. Pode ser, de repente isso pode ter uma carga positiva. Mas assim, quando isso encerra uma verdade, fecha um sentido, aí a gente não consegue quebrar isso e desmembrar em outras possibilidades. Então o ideal não é ter resposta, é ter pergunta. Então, a filosofia me ensinou isso. E a literatura também me ensinou isso, né? Tudo que se escreve, tudo que se produziu, em termos de tanto na literatura teatral, quanto na literatura, na prosa e na poesia, quando você pega o Machado de Assis, não tem resposta, é só pergunta. E aí quando você pega, por exemplo, um autor mais fechado, como por exemplo, sei lá, o José de Alencar, você compara um com o outro. Não vou pegar dois autores contemporâneos, mas assim, pega dois autores. O José de Alencar ele tem mais respostas do que pergunta. Quando a gente compara Capitu com o Guarani, lá com a Cecília, você tem que ter uma diferença ali, tem uma diferença de intensidade. Por isso que é muito difícil, é muito complicado a gente pegar o Machado de Assis e situar ele como um autor brasileiro do século XIX. O Machado de Assis é universal. Ele, se você traduzir para um alemão e um alemão lê, ele pode pensar que aquele ali foi escrito em Berlim no ano tal. Isso é muito poderoso. E eu acho que tanto a filosofia quanto a literatura me ajudaram muito em ter esse desconfiômetro. E acho que isso para a política é muito importante. A política é um território muito perigoso, porque a política conduz a gente a umas certezas que são muito perigosas. Né? Há um certo partidarismo, um certo fechamento, que ele é muito perigoso, até quando as intenções são muito boas, até quando as respostas são interessantes. E como é que é o Pedro em sala de aula? Ele leva todas essas questões para os alunos? Ele é o perguntador? Atrás daquela câmera, tá vendo você aqui? Atrás de você tem alguém operando aquela câmera ali, foi meu aluno. Olha só. Eu não sei. A gente troca aqui, ele vem para cá, senta aqui e fala. Não, eu quero saber o que você leva para a sala de aula. Se na sala de aula é mais um doador de informações, ou você é mais um receptor de escutas? Porque você mencionou muito a escuta. E eu acho que sala de aula é um lugar onde todo mundo cresce, né? E você tem essa vertente de professor. A sala de aula, hoje é um problema. No ensino hoje é um problemaço isso. A sala de aula sempre foi para mim um lugar de improvisação. Eu nunca preparei uma aula, eu nunca na minha vida entrei em sala de aula sabendo o que eu ia falar. E aí você fala assim, mas que coisa irresponsável. Não. Todo o meu processo criativo sempre foi assim. E a sala de aula sempre foi um espaço de jogar uma pergunta e fazer meio que uma aeróbica criativa com a turma. E jogar provocações com a turma e deixar a turma desconfortável e fazer o aluno entrar num jogo. E como eu vim do teatro, e eu tinha experiência com teatro, eu sempre tive uma percepção do que funcionava e não funciona com a plateia. E a turma é a mesma coisa. Então você percebe quando tem alguém lá atrás ali que está cochilando na sua aula, quando não tá. A pessoa pode estar olhando para você, mas pelo jeito ela está sentada, você percebe que ela pode não estar ali, te ouvindo. Então, para mim, a sala de aula eu sempre achei que a sala de aula deveria ser um palco, não para o exibicionismo do professor, mas como um lugar de uma reflexão in loco. Reflexão acontecendo, não a reflexão olha, fulano falou isso, é assim e assado. Mas não, vamos pensar isso no presente, aqui, e encadeando as coisas. E aí, durante 16 anos, dando aula, eu levei bastante do meu modus operandi dentro do processo criativo para a sala de aula. Meu pai uma vez falou uma coisa interessante,
Ele falava assim, se você é arquiteto, se você trabalha na prancheta e você vai fazer o trabalho, use a prancheta como o seu método de trabalho. Então, se você tem um trabalho e você tem uma plataforma de trabalho criativa e você vai fazer um trabalho em outro segmento, leve essa plataforma, porque ela vai ser fundamental. E é muito interessante, muito importante para mim foi isso. Eu vim do teatro, fui para o audiovisual, no audiovisual eu trabalhei com vários segmentos diferentes e eu nunca me reconheci como um cineasta. Eu sou alguém de teatro fazendo cinema e quando eu voltei para o teatro, alguém de teatro, um cineasta fazendo peça. E vários filmes que eu fiz, várias coisas que eu fiz, as minhas referências foram sempre literárias, em outros segmentos. Então, eu sempre busquei trabalhar o processo criativo aberto e não fechado numa coisa só. Tipo, cinema. Eu acho perigoso quando a gente fala cinema, porque, na verdade, é um conjunto de elementos que a gente vai juntando e aquilo ali a gente vai costurando, criando ali e tal. E tem muita coisa que está na literatura, tem coisa que está na história em quadrinho, tem coisa que está na fotografia. Eu fiz um documentário agora que está no Festival do Rio, Elton Medeiros Só Nascerá, que eu peguei muita referência da música erudita contemporânea, do quadrinho, da fotografia norte-americana da primeira metade, da segunda metade do século XX, né? Aquele trabalho maravilhoso que aqueles fotógrafos fizeram, no pós-guerra também. E a gente foi construindo, e muito do teatro. A gente entrevistou o Elton Medeiros num estúdio, e toda a mise-en-scène, o modo como ele segurava a bengala, ele coçando o cabelo, tudo ali, a montagem foi orientada como se fosse uma peça de teatro. Então, isso é interessante. É bom quando a gente começa a trazer os inputs de fora para dentro do filme. Então, nos documentários, o documentarista ele tem que se deixar surpreender. Você diria que isso é uma assertiva correta? Isso é total. É até um problema. Mexe até com o brilho, a nossa autoestima. É impressionante, assim, se algum documentarista falar ao contrário, ele está... Ou eu estou muito equivocado, ou essa pessoa está perdendo uma coisa interessante. Toda entrevista é o inesperado. E é impressionante como, durante a entrevista, você não sabe nada sobre o entrevistado. Não adianta, a pesquisa é importante, a pesquisa é fundamental, mas é impressionante. Existe um elemento mágico que acontece na entrevista, que te pega de surpresa e você se sente um total ignorante. E aí, pior ainda, você vai montar o material, vai editar o material, você percebe uma segunda pessoa que deu entrevista na tua frente e ela falou um monte de coisa que você não pescou. Vários silêncios, várias pausas, vários subtextos que na hora H, na interação com a pessoa, você não percebe. Mas tem muito documentarista que vai para a rua com um certo olhar já numa linha firme, numa linha posta. E a gente percebe que alguns documentários são muito opinativos. Você tem uma linha subliminar num documentário que pode encaminhar a pessoa para uma realidade que não é a realidade que você está coletando na rua. Isso é assim? Eu acho que a linha opinativa é um caos. Eu acho a morte. Quando a gente emite pareceres, é uma coisa até que eu dizia ali pro quem está atrás dessa câmera aí, que eu dizia que era, se você faz um trabalho como esse, com verdades, você está fazendo um programa político. É programa de candidato. Eu sou o melhor político, vote em mim. É uma propaganda, é uma publicidade. Publicidade disfarçada de documentário é um documentário de segunda categoria na minha visão, de segunda linha. O interessante é o inesperado, o interessante é surpreendido, e tem uma coisa que eu percebo no documentário, já até conversou isso um dia, que quanto mais a gente mergulha num tema, pode ser droga, pode ser qualquer tema dos milhões de temas que existem no planeta, mais a gente percebe que não há solução. E quando eu falo uma solução, não há uma resposta fácil. Então, eu posso, de repente, aqui, partir para a rua, partir para um processo de um documentário sobre um tema X. Cara, quanto mais a gente mergulhar, mais a gente percebe que é uma cebola que a gente vai descascando. E que ela não tem... Não dá. Não dá para fazer um documentário dizendo que... Eu vou evitar um tema aqui para não evitar polêmica. Sei lá, tema X... Mas vamos falar dos moradores em situação de rua, que é uma pauta que eu acho que todo mundo conhece, né? É uma boa pauta, né? Vai ser editado, né? Só que, se fosse ao vivo, vai ser um caos. Mas esse é o Pedro.
Aliás, eu ia te perguntar, Pedro, como é que você nasceu? Você já nasceu cineasta, já nasceu querendo fazer cinema, já nasceu querendo ser artista? Isso foi um processo de construção, porque para chegar a ser cineasta documentarista é um processo de caminhada e de amadurecimento que não é assim. Como é que foi isso? Como é que foi isso? Na verdade, eu comecei na fotografia, na época do filme analógico, fazer foto. Cheguei a trabalhar com isso, foi a minha primeira atividade. Aí, em função de uma situação, de uns traumas aí, de uma situação de vida aí e tal, eu fui parar no teatro fazendo luz. Da luz eu fui para a dramaturgia. E fiquei na dramaturgia 12 anos. Aí, nesses 12 anos, eu fiz o meu mestrado na ECO, da FRJ, depois eu fiz o meu doutorado na Letras sobre Comédia. Era uma época que tinha muita comédia. Estava um boom de comédia no Rio e São Paulo, e eu fiquei intrigado com isso. Falei, vou fazer um doutorado sobre isso, né? Aí fiz um levantamento teórico de todas as teorias sobre comédia, desde Platão, bati muitos autores, puxei outros, fui no drama medieval, fui na comédia romana, fui no circo, no teatro de marionete, no vaudeville, no melodrama e tal. E aí fiz todo um percurso. E a minha pesquisa teórica sempre ela sempre caminhou junto com a minha dramaturgia. Eu tive um relacionamento muito interesseiro, assim. Eu quase dei um golpe do baú na minha pesquisa, porque toda a minha pesquisa ela foi feita para o meu trabalho criativo. Eu não estava ali para ser um doutor e ter um diploma na parede. A minha intenção era refletir sobre a escrita, sobre a caligrafia, sobre a palavra. E aí eu pesquisei essa palavra, fui atrás dessa palavra e percorri a palavra em vários territórios diferentes, em vários segmentos diferentes. Fiz drama adulto, adolescente, infantil, tudo quanto é tipo de dramaturgia possível e tal. Segui vários caminhos diferentes e a palavra em várias plataformas diferentes, né? E aí dessa palavra, depois de 12 anos no teatro, eu me reencontrei com a lente, com a imagem. Eu fiquei 12 anos trancado num quarto escuro, que é uma caixa preta que é o teatro. E aí, nesse reencontro com a câmera, eu comecei a fazer filmes sem diálogo nenhum, silenciosos. Aí fiz filme silencioso, fiz 7 filmes sem diálogo, e toda a narrativa contada pela câmera. Aí participei de 70 festivais no exterior com esses filmes, ganhei prêmio na Itália, aqui no Brasil, em alguns lugares. Porque eu precisava entender essa palavra invisível que a lente traz. Uma coisa muito interessante que o cinema tem, na minha cabeça, é a questão da ótica, né? A lente, o vidro. O vidro ele tem uma dimensão corporal. Ele tem uma substância, ele conta a história. O vidro, ele tem uma coisa que... Não sei explicar, mas assim, se eu fosse definir o que é cinema, eu falaria que isso aqui é vidro, é a lente. Né? E aí... Mas deixa eu te falar uma outra coisa, porque você tocou num ponto que eu acho muito interessante. O documentarista, ele é também um contador de histórias. Não, mas aí que tá. Assim como o ficcionista. Na verdade, quem faz roteiro ficção, faz um roteiro de uma história inventada, que pode ter um pé na realidade ou não, pode ser completamente inventada. Agora, o documentarista é um contador de histórias reais. É de história real. Né? E eu acho que eu ouvi em algum momento em que nós estivemos juntos em algum lugar, em algum encontro nosso, que você tinha uma avó, e essa avó era uma contadora de histórias. A avó... Que influência foi essa? Como é que é isso? Não, total. A minha família materna, praticamente mais da metade dos repentistas e cordelistas do Nordeste, eles são da minha família batista. Então, assim, mais da metade é tudo bisavô, tetravô, da minha família, do jeito do meu sangue. E por parte de pai, a minha avó libanesa, veio do Líbano e tal, e ela tinha uma coisa que me fascinou desde criança. Tudo que ela contava sobre qualquer coisa, ela queria explicar para você o que você deveria fazer. Ela contava uma história, porque é muito da tradição árabe isso. Então, eles usam muito a questão de contar a história como exemplo. Nunca fala assim o copo, fala sempre uma imagem. Por que você gosta de alguém? Ela falava, todo sexto, por que você prefere fulano Beltrano? Ela falava assim, todo sexto tem sempre uma maçã mais gostosa. Né? Então, ela sempre usava uma história... Parábolas. Sempre parava o tempo inteiro para fazer isso. E eu achava aquilo lindo.
E é uma questão até que isso me viciou um pouco, porque você começa a perceber que é muito poderoso, e é uma coisa que eu acho muito importante na palavra e nas histórias, que as histórias também não têm final fechado. As histórias, elas flutuam. Qual o grande problema hoje de falar um outro idioma? Eu acho que pouca gente se dá conta disso. Quando a gente aprende inglês, o alemão, o francês, o espanhol, eu já tive o italiano fluente, o espanhol fluente, mas é engraçado, a gente nunca consegue acessar a língua nessa dimensão de as palavras flutuam. Como aprender inglês, como aprender russo, mandarim e ter subtexto na sua fala. Sair dessa comunicação estritamente, dessa linguagem extremamente de comunicação. Ah, eu quero água, eu quero um copo, você está bonito, está chovendo. E quando eu penso assim, no silêncio, nas entonações, né, nos subtextos, a língua tem uma dimensão muito poderosa. E a ficção tem isso. Então a maior besteira que o pessoal faz é ficar julgando história. Ah, essa história é de direita, de esquerda. Ah, essa história é isso, aquilo, outro. Cara, as histórias, elas são fluidas, elas modificam. Você pode pegar o Novo Testamento, o Velho Testamento, você pega a Gênesis e lê, e tem uma leitura completamente diferente de todo mundo. Aliás, as religiões todas, o Jesus, ele muda na história desde que nasceu até hoje. Esse Jesus vai sendo modificado. É só você comparar todas as imagens, todos os relatos, tudo que se fala de Jesus, de todas as figuras que estão na Bíblia, até para quem não é religioso, e você pode reparar que essa figura, ele se mudou ao longo da história. Claro, até porque a vida é aberta. A vida é aberta. Não é? Exato, porque as histórias são abertas. E uma coisa que me fascinava, porque é muito poderoso e é muito encantatório, a ficção, quando sai da boca da nossa boca e chega no ouvido da pessoa, ela é um circuito que vai e volta. E é um circuito coletivo. E é uma coisa que eu via muito no teatro. Eu ficava da coxinha vendo as peças, e eu olhava o público, eu olhava a peça rolando aqui, e eu percebi que a peça não estava aqui nem aqui. Ela estava no ar. Uma ponte entre essas duas partes. E o público também, né? Mas é o público olhando assim, naquele magnetismo, pá. O ator está no palco, mas está no meio. Está no meio. Se você tirar uma das duas partes, essa ponte cai. Uhum. E aí, uma coisa importante, que aí quando eu fui fazer filme mudo, eu fiz muita coisa e tal, e aí fui começar a trabalhar quando eu cheguei no documentário, aí eu fui escutar. Aí eu percebi que o processo de escuta também é um circuito. É um circuito tipo, eu estou te ouvindo, você está falando, mas o meu ouvido, ele conversa com a sua boca. E é muito difícil chegar nesse lugar. É muito difícil entrevistar. Aprendi muito com a Eliana Monteiro, nessa jornada, e principalmente nesse trabalho que a gente está fazendo com a Vânia Rosa, documental, dessa capacidade e dessa coisa que a gente tem que desenvolver na entrevista da escuta, que é mais do que simplesmente ser um radar e captar o que a pessoa está falando. Mas a escuta, ela desenvolve, ela abre para a pessoa uma janela. Ela própria fala coisas que ela não falaria em outro lugar. E isso não é hipnosezinha, não é truquezinho, você não está jogando com a pessoa. É um estado de alma. Então você olha, na própria troca de olhar, a pessoa conta coisas que ela não contaria no divã, que ela não contaria para o amigo, para a mãe, nem para o cachorro. Você acha que as pessoas que a gente admira, as pessoas que a gente ama, as pessoas que a gente odeia, são personagens melhores ou piores? Se você tivesse que fazer, por exemplo, um documentário sobre uma situação envolvendo uma pessoa de quem você não gosta, você faria esse documentário? Você teria espaço para essa escuta de um outro que você não conhece? Eu ia achar bem melhor. Eu ia achar ótimo. É mais fácil, então? Não, é delicioso, porque assim, não vou citar o nome, é uma questão ética, né, e não vem ao caso, mas uma vez eu vi um documentário muito ruim, muito fraco, e o documentário é fraco, e tinha uma hora que a câmera mostrava a entrevistadora chorando, com a pessoa falando. Então, às vezes, quando você admira demais uma pessoa, você não consegue ter o distanciamento que é importante. E aí a linha para cair no opinativo é fácil. E bem ou mal, quando você não admira alguém, você pode, em algum momento, ter aquele questionamento ético e falar assim, peraí, eu não gosto, mas eu estou fazendo um documentário. Eu não posso ter essa postura, tem que escutar. Então, é mais fácil quando você não gosta. Mas acho que é fato. É fato aqui na China, no Japão, em qualquer lugar do mundo. Vai entrevistar alguém, você não pode ter partido. Você não pode ter orientação, não pode ter nada. Você tem que estar numa situação de
de uma escuta plena. É uma coisa que você começa a desenvolver, é muito curioso isso. Eu pego um Uber, eu vou conversando com o motorista do Uber, cara, daqui a pouco eu escuto assim umas coisas que são assim até... Sabe aquela coisa que a pessoa fala para você que ela não falaria para ninguém? Eu vou falar aqui, vocês cortam, tá? Se for o caso. Aí você pega o Uber, às vezes você escuta coisas que a pessoa não falaria para ninguém. Eu já ouvi de motorista da Uber que matou alguém, que a mulher abandonou ele, que se arrepende de ter tido filho, que se drogou, que ficou preso, tanto o que aconteceu na cadeia com ele. A pessoa começa a falar. Aí você começa a ouvir coisas e assim, jamais, nunca, a pessoa está falando, você pode chegar à pessoa e emitir um julgamento. A pessoa ela tem que estar, e nunca dizer, comigo também. Coisa importantíssima no documentário. A pessoa começa a falar e você jamais se coloca no lugar dele. Mas como é que você se afasta? Como é que o documentarista olha para determinadas situações reais, que são às vezes situações de sofrimento, ou de grande alegria, ou de grande realização, ou de grande miséria, e como é que o amadurecimento faz com que você efetivamente se afaste e seja, vamos dizer assim, não quero usar uma palavra, mas vou usar um documentarista clean, que é aquele que não se envolve. Isso é possível ou isso é uma tentativa, de repente, arrogante de você dizer eu nunca me envolvo? Não, eu nunca se envolve, você se envolve. Mas é diferente. Por exemplo, é um lugar, é até um lugar, é uma frase clichê, mas ela é totalmente verdadeira, que quando você escreve uma história, você não escreve. O personagem, você está com a mão ali e o personagem está falando. Vai nascendo. Ele vai falando, ele fala. Nenhuma das peças que eu escrevi, nenhuma, das 40, nenhuma coisa que eu escrevi na minha vida, eu botei... o personagem meio que fala. E todo mundo, autor de novela fala isso, Dias Gomes falava isso, né? De que o personagem ele tem vida própria, ele fala. E quando o personagem perde a vida própria, com certeza você está fazendo besteira e com certeza o texto fica um horror. E significa que você não você tem uma ligação, mas é uma ligação que ela tem que ser cuidadosa. Eu diria que o documentarista, ele é aquela pessoa que abre a porta da casa dele, deixa a pessoa entrar, pega um café, coloca na mesa, senta, a pessoa senta do outro lado da mesa, elas se olham. Eu acho que essa é a postura correta, de um acolhimento. E esse é o momento em que as ideias vão nascendo? Ou as ideias já vêm antes preparadas? Eu não sei do processo de cada um, mas no meu caso, jamais antes. Porque a pessoa que está ali é um sujeito. Ela não é um robô que está indo te conversar. Você pode ter certos nortes. Exemplo, se eu vou entrevistar alguém que, sei lá, se perdeu na floresta da Amazônia lá, um exemplo meio... O avião caiu, a pessoa sobreviveu. Claro que tem coisa ali que você pode ter um norte. Olha como é que foi a queda, você pode estar solidão na floresta. Mas assim, você não pode ter isso como mantra. Por isso que você nunca deve levar perguntas já fechadas. Num trabalho assim, onde você quer chegar na segunda pele. Você tem que tomar muito cuidado de deixar a pessoa falar, mas também saber, não é conduzir essa fala, mas provocar essa pessoa para um território mais interessante. Por exemplo, uma coisa muito comum. O entrevistado, às vezes, ele posa na fala. Ele ilustra na fala, ele representa. Esse personagem não interessa. A televisão é só isso. Televisão, assim, factual. E não tem como ser diferente, não tem tempo. Mas o bacana é que quando o personagem, quando a pessoa, ela não representa para a câmera. É muito comum isso. Às vezes você desliga a câmera, a pessoa é diferente. Quando isso acontece é um perigo, porque se você ligou a câmera, porque ela estava interpretando. Então o grande bacana é quando a pessoa está falando, ela esquece que tem câmera ali. Eu estou interessada em saber melhor essa história do documentário que não tem fala. Porque você está trazendo para a gente um conhecimento que, para mim, por exemplo, é inovador, né? Essa história de você descobrir o personagem real, o ator real, que é a verdade daquelas pessoas. Mas você não faz só documentários que são entrevistas de pessoas, né? Embora esses documentários sejam extremamente interessantes. Você também faz documentários sobre coisas, ou sobre paisagens, ou sobre situações da vida que se apresentam.
Como é que é isso? Como é que são esses documentários onde não tem fala? O que o teu olhar mostra que é importante? Como é que você descobre o que é importante? Tem uma história que é interessante, que acho que ela ilustra isso muito bem. Uma criança nunca tinha visto o mar, nunca tinha ido a uma praia, aí pediu para o pai dela ver a praia, aí o pai leva para a praia. Essa história é uma historiazinha do Eduardo Galeano. E aí o pai leva, aí o menino corre na areia, tal, daqui a pouco ele sobe aquele monte de areia e vê o mar. Aí ele tem aquele assombro e fala: pai, me ajuda a olhar. Aí tem outro trecho do Manuel Bandeira maravilhoso, que ele fala lá que acho que ele viu a prima dele tomando banho, ela estava nuinha em pelo. Ali foi o meu primeiro alumbramento. Eu acho que esse alumbramento visual, esse espanto de você olhar para uma situação aí, sabe? É quando a realidade parece que ela abriu a casa dela, chamou para você entrar e botou um café na mesa. Tá? Essa coisa que é extremamente sedutora. Eu acho que a gente também escuta pelo olho. E essa questão da imagem é uma questão muito perigosa, porque às vezes a escuta do olho briga um pouco com a escuta do verbo, da palavra. Às vezes a gente perde um pouco a mão porque o filme ficou bonito demais. Às vezes se perde a mão porque a palavra pesou demais. Às vezes um filme pode ser só palavra, pode ser só imagem, mas a relação com a imagem é uma relação muito não é de um espectador, mas é meio de um processo de encenação do real, de encenar a realidade. E o processo de encenação, de novo, não é colocar uma coisa aqui, colocar uma coisa aqui, colocar uma coisa aqui, colocar uma coisa aqui, mas é deixar que o personagem A fale, o B fale, o C fale. Tudo é como se fosse personagem, com vida própria que se mexe. É como se a gente visse um furacão, a gente visse uma onda, a gente tem um espanto na realidade, alguma coisa que assombra a gente, que maravilha a gente. Eu acho que quando a gente desce e vê um poste, vê uma criança, vê um velho, vê alguém atravessando a rua, vê uma dona de casa voltando do mercado carregando compra, vê uma mãe voltando da escola com os filhos correndo, ela carregando as mochilas, vê uma criança na porta de uma escola esperando os pais estão demorando para chegar, e a criança ali é a última criança da escola, e ela está ali sem saber se... Às vezes o pai está atrasado, mas está ali com aquele olho regalado. Vê aquela moça que marcou um encontro no Tinder com alguém, ela chegou mais cedo no restaurante, marcou às 8 da noite, deu 8h10, 8h20, 8h30, 8h40, 9 horas, e ela está ali sozinha, todos os casais conversando, e ela ali sozinha na mesa do restaurante. Quando a gente pega isso, eu acho que ali tem alguma coisa. Aí repara que não está tão diferente assim do processo de escuta e entrevista. Então, eu ainda vou te cutucar mais um pouco. Eu quero saber se as coisas e as paisagens e as situações onde não tem seres humanos, se isso configura, concretiza uma dramaturgia própria. Porque eu entendo perfeitamente o que você disse agora, principalmente nesse teu último exemplo. Mulher sozinha num restaurante, cercada de casais que conversam e se amam e são afetuosos uns com os outros por todos os lados, mas ela está sozinha. Eu gosto dessa ideia do documentário dos sentimentos, que é uma coisa que não precisa ter fala, né? Mas o que me intriga muito são os documentários, a dramaturgia das coisas. Como é que você não é apelativo, por exemplo, quando você olha um esgoto a céu aberto, não tem gente em volta? Como é que a gente trabalha a riqueza dessa dramaturgia das coisas? E o Brasil é muito rico nisso, né? O Brasil tem muitas coisas dramáticas, né, que chamam essa dramaturgia das coisas, né? O Brasil tem muitas situações que, por exemplo, encantam os europeus exatamente pelo seu exotismo, mas se você for olhar por baixo de exotismo não tem nada, tem muita perversidade social. Como é que é isso? Como é que você trabalha, se é que você já trabalhou, porque você falou do documentário sem fala, né? E isso atiça muito a curiosidade, quando você mostra somente imagens, né? Tem um texto lá do Eugênio Kuznet,
É um livrinho dele muito legal, aquele livro, Ator e Método, que ele tem uma parte interessante que ele fala assim, uma vez me perguntaram se eu podia fazer uma cadeira, se eu posso interpretar uma cadeira. Aí eu falei o seguinte, olha, se essa cadeira sonha virar uma poltrona, porque está apaixonada por um sofá, aí eu faço a cadeira. Agora, se for só uma cadeira, você coloca a cadeira no palco, é melhor do que eu atuando. Aí ele falava, aí ele veio com uma frase que é um pouco antiga, né, um linguajar meio antigo, que ele falava que se essa cadeira tivesse o espírito humano, ela poderia ser interpretada. Aí você me pergunta, como é que eu faço uma abordagem visual e documental em cima de situações de paisagem, de coisas, de objetos, não de pessoas? É quando eu estou olhando para as coisas como eu olho para a gente. Esse copo aqui, ele tem saudade. Esse copo aqui tem vida. Esse copo tem alguma coisa aqui que é mais do que um copo. Aí eu posso compor esse copo, registrar esse copo, fazer uma imagem que vai conversar com outra. É muito mais difícil fazer isso, um filme longo só de imagem sem ser humano, porque o ser humano, ele dá aquela forcinha, né? Alguém no barzinho esperando o namorado que não chega, e ele não vai chegar, e vai dar meia-noite, ela vai estar ali sentada, é muito mais fácil trabalhar do que trabalhar com um copo. Mas o princípio ativo é o mesmo, e é o que você falou. E as armadilhas também são as mesmas. A fotografia de paisagem, ela cai naquele clichê, porque não é a fotografia, é a paisagem, que é por si só. Aquelas fotos de pôr do sol, arpoador, montanha, de natureza, elas são muito perigosas, porque é a natureza que está ali, não é você. Não tem intervenção. E aí o clichê está posto. Assim como fazer documentário sobre, por exemplo, morador em situação de rua, tratando eles como coisificando eles. Fazer um documentário sobre prostituição, coisificando as Trabalhadora do sexo. Do sexo, é. Uhum. Fazer esse tipo de coisa quando a gente coisifica. Então a gente tem que tomar muito cuidado e o registro visual de elementos não humanos, de paisagem, ele é perigoso por isso. Tem um filme argentino muito bom chamado Medianeiras, que mostra aqueles prédios. Você vê que ali os caras têm uma abordagem visual interessante. Aqueles prédios são como pessoas, são personagens. Então, respondendo a sua pergunta numa frase, quando eu torno os elementos não humanos personagens, golaço. Maravilha. Não humanos, personagens. Maravilha. Até porque o humano é um problema. O negócio é personagem em si, né? Personagem é o que faz a história andar. Eu gosto da ideia, que eu vi também recentemente num longa-metragem, que não veio quase qual era, mas o título era As Pequenas Coisas, The Small Things. Uhum. Então, assim, eu penso, quando você olha displicentemente uma imagem, eu vou buscar uma imagem que não é nossa, ou pode até ser, de um deserto. Se você não tem um olhar suficientemente enriquecido por uma postura de busca e de transformar essa paisagem num personagem, você não enxerga as pequenas coisas. Uhum. Você diria que as pequenas coisas podem enriquecer um documentário? Ou são talvez as coisas que fazem um documentário de sucesso? As coisas que fazem o documentário. Aquela frase do Heráclito lá, que é maravilhosa, como pode alguém se manter encoberto? Faça o que nunca se deita. E no documentário que a gente fez com o Hermínio Belo de Carvalho, ele falava muito isso, né? O Hermínio Belo de Carvalho, para quem não sabe, se fala muito dele como o cara que descobriu a Clementina, descobriu um monte de gente, eu não vou falar o nome aqui, um monte de gente ele trouxe das sombras, ele ajudou, porque ele foi um produtor musical muito ativo e tem uma história maravilhosa, a história de protagonista na cultura brasileira, assim, na busca, na descoberta. Né? Mas ele fala uma coisa interessante, eu não descobri nada, eu só prestei atenção. Claro, porque as coisas já estavam lá. É a história que contam no Brasil, né? Essa nossa fala de data do descobrimento do Brasil. Não, ele estava lá. Entendeu? O Brasil estava aqui, né? Ninguém descobriu nada. E ele fala, apenas prestei atenção, estava andando, o Nelson Cavaquinho tocando violão ali na Cinelândia, eu olhei, estava lá. Eu não descobri o Nelson Cavaquinho, ele estava lá. Eu apenas prestei atenção nele. Clementina, eu apenas prestei atenção na Clementina. Eu acho que, e ele fala muito dessa coisa, o Hermínio é uma figura fora de série. Ele fala muito dessa coisa do prestar atenção. E é curioso isso, como a gente não presta atenção. Eu acho que o bacana do documentário, assim,
da cultura como um todo, mas eu acho que o documentário tem muito isso, é ajudar as pessoas a prestarem mais atenção. Ajudar as pessoas a entenderem que o mundo não é essa caixinha de sapato. Que você abre e vai ter um escarpão ali dentro. O mundo não é tão simples, o real não é tão simples. O mundo não é, as respostas, a gente tem que desconfiar muito delas. E a natureza, a vida humana, ela tem um nível de tragicidade e de irracionalidade, quer dizer, uma falta de lógica, porque a vida é isso, a música da vida é isso. Uhum. A vida é uma música, a música não diz nada, você não consegue falar uma frase com nota musical. A nota musical, a música é zero sentido, né? É pura percepção, é uma coisa muito corporal. Eu acho que quando a gente começa a ver a realidade como música, acho que o Google está aí. Você tem uma trajetória de músico, não tem? Conta um pouco disso pra gente, que eu estou sentindo uma influência minha mãe chegando. Não, minha mãe é doutora em música pela Sorbonne, é pianista, e a minha família também tem muito músico também. Eu infelizmente, não segui esse caminho, fui músico frustrado, mas ficou essa coisa da música como uma bússola. Até eu não sou músico, não virei músico, ao contrário da minha família, mas até hoje eu tento fazer música com as histórias. Maravilhoso isso. Vamos falar um pouquinho dos teus documentários recentes. Você mencionou do Elton Medeiros, né? Que é um grande músico, um grande sambista, desconhecido. Como é que você descobriu? Qual foi a tua trajetória, o seu trajeto de descobrir este músico? Por que um documentário sobre este músico? Porque temos outros sambistas também maravilhosos, também desconhecidos, né? Uhum. Tem uma história do samba que liga o desconhecimento das elites com a música que é o nosso berço, né? Por que Elton Medeiros? Eu prestei atenção no Elton, né? Não já era conhecido, mas tipo, ele já estava na minha percepção desde garoto. Desde quando eu tive contato com o samba, eu aprecio muito essa geração do Elton e essa geração antiga da cultura brasileira, desde a Semana de 22, Mário Andrade e tal, até... Porque eles têm uma característica que, cara, não tem como não falar isso, não tem como a gente não comparar isso. Eles não caíram, eles não apareceram, não se aconteceram como artistas num mundo mediatizado como foi da década de 70 para cá. Então vamos ser justos, sem julgar, sem entrar em mérito de valor e tal, mas vamos ser justos. Quando a gente olha para um Pixinguinha, tem uma diferença muito grande dele para alguém que aconteceu muito mediaticamente, sabe? É diferente. E eu sempre tive uma admiração muito grande para essa geração pré, né? Eu acho que eles têm uma musculatura criativa e intelectual muito grande. Ao contrário que todo mundo acha, essa geração não é uma coisa mais preconceituosa que existe. Olha, o Cartola era analfabeto, fazia aquelas músicas lindas. Isso é de uma burrice, de um preconceito assim fenomenal, né? Essa geração teve muito mais acesso à cultura, à leitura, ao letramento do que a geração atual. Cartola leu muito mais do que 97% da geração atual que está na escola hoje. Aliás, 150%, né? Ele leu muito mais. Tanto é que aquele tipo de letra, aquele tipo de composição musical não sai de uma cabeça que não tem uma imersão muito grande. O Elton dizia que ele e Cartola iam ouvir música sacra nas igrejas. Eles travaram um conhecimento com a música. A formação do Elton passou pelo instrumento de sopro, passou em banda, passou no canto orfeônico, no projeto feito por Villa-Lobos, que depois foi abortado. Ele foi suprimido, quer dizer, só um país como o Brasil pega um projeto feito por Arthur Villa-Lobos nas escolas de coral e acaba com ele. É só isso. Um projeto barato, simples, de instrumento, universal, trabalho grupo, trabalho coletividade, e o Brasil sepultou esse projeto do Arthur Villa-Lobos. E o Elton vem dessa vez, então eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. E tem uma coisa boa, que facilita muito, por ele não ter sido midiático. E o Elton era meio ranzinho, tinha umas coisas assim e tal. Por ele não ter sido midiático, foi mais fácil do que fazer um documentário sobre um cantor famoso atual. Porque aí você tem tantos... Se eu fosse fazer um documentário... Aliás, vocês vão ter que cortar isso, tá, gente? Se eu fosse fazer um documentário sobre um cantor atual, eu acho que a última coisa que as pessoas veriam é o que elas veem na televisão, na internet.
Eu acho que... É descobrir o que não é mostrado, o que não é o óbvio. O que não é revelado. É claro, lógico. Aquilo que a minha amiga Eliana Monteiro fala, é primeira pele, a segunda pele, a terceira pele. Quando a gente chega na terceira pele... Estilo cebola, mesmo, como você quando chega na terceira pele, quando você já está chorando com a cebola, é porque a coisa está boa. Quando começa a incomodar o olho, é porque a cebola está interessante. Então, o Elton, a vantagem do Elton é essa. Como não foi midiático, como o Hermínio também não foi um cara muito mediatizado, ele não nasceu na época da internet, tal, não pegou aquela fase, a fase dos anos da televisão, tá, para cá, foi tranquilo gravar com ele, porque a gente não... Era uma liberdade total. E foi interessante que no documentário do Hermínio, ele faz a gente entrevistou ele um dia, aí no dia seguinte eu fui lá pegar a imagem da casa dele de apoio, a gente aproveitou e fez umas perguntas. E ele estava com o cabelo bem coisa, tal, já estava assim, tal. Aí, outro Hermínio. Aí ele fala uma coisa no Hermínio A, o Hermínio B diz outra. E aí fica um diálogo. E eles ficam ali dialogando e tal. Isso é poderoso. É poderoso ouvir a pessoa como se fosse a primeira vez. É poderoso. Sabe quando é aquela coisa que, sei lá, a sua mãe senta para conversar contigo e fala assim, minha filha, eu vou te contar um negócio. Sei lá, seu pai não é o seu pai, é o vizinho. E eu me apaixonei por ele, e a gente foi morar no Caribe, e eu voltei e tal. E ela te conta uma história que te assombra. Aí você fica assim, nossa, que bacana, que legal, eu nunca tinha percebido isso. Isso é o mais... Mas você acha, então, que a digitalização, a internet, as redes sociais, destruíram essa possibilidade da gente se assombrar com coisas que nós não conhecemos? Você está me dizendo que é muito mais interessante você fazer um documentário, estudar, pesquisar, buscar as realidades daquilo que não era o óbvio, né? Aliás, o Darcy Ribeiro dizia isso, né? É necessário desvelar as obviedades do óbvio, né? Quer dizer, nem hoje, eu acho, na minha opinião muito modesta, que essas obviedades não são tão óbvias assim. Na verdade, a gente tem que continuar desvelando as obviedades. Mas quando você caminha para um momento, para uma época em que a gente não tinha esse excesso de divulgação sobre as coisas, eu diria que havia muito mais oportunidades de encantamento, ou de desvelamento. Às vezes, não sei, não, determinadas coisas não são de encantar. Né? Às vezes a gente descobre do passado coisas que não são tão maravilhosas assim. Né? Mas, de qualquer forma, é um olhar treinado, um olhar documental, um olhar que quer ser, entre aspas, um olhar científico, sem opinião. Né? Então, você diria que hoje as coisas são menos interessantes ou elas apaixonam menos justamente por causa da força da digitalização, da internet, enfim? O que eu diria sobre a internet, sobre a digitalização? A gente tem uma liberdade de produção que a gente não tinha antigamente. Eu posso pegar uma câmera, sair daqui, ir para um local e voltar com o filme pronto. Num nível de produção muito mais horizontal do que antigamente. Antigamente, um documentarista, um cineasta qualquer, de ficção, então até pior, ele ficava, às vezes, 10 anos para fazer um filme. Tem um monte de filme que foi feito em 10 anos, 5 anos. Né? E hoje é possível fazer rápido. A vantagem isso é muito bonito, é lindo isso. Você pega uma câmera como aquela ali, com uma câmera, e você faz. Pega um celular, você pode fazer um tremendo conteúdo. Estou fazendo um trabalho agora para a Bienal de Arte Digital, aí um celularzinho, uma luneta na frente assim e tal, estava lá fazendo tal. E você pode fazer com qualquer dispositivo. O mundo atual, a gente tem que tomar muito cuidado antigamente era melhor tal, mas assim, o mundo atual ele tem uma armadilha gigantesca. A imagem empobreceu, ela se vulgarizou muito. É uma profusão de imagem muito grande. E isso engana muito o nosso olho, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Às vezes, é meio surreal eu falar, eu não poderia falar isso publicamente, assim, no lugar aberto, mas estou falando aqui, tudo bem. Às vezes eu vou buscar referência na literatura em outros lugares, mais do que em audiovisual mesmo. É importante estar com a cabeça fora da imagem também, para poder voltar para a imagem. É uma armadilha, as pessoas se escondem demais através das imagens. A imagem hoje, tanto em rede social, ela virou uma ferramenta de encobrir muito grande, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, total. Uma exacerbação muito grande e uma dificuldade também, é uma coisa muito curiosa. Você pega toda a fotografia do século XX, toda ela, Cartier-Bresson, todo mundo,
todo mundo. Cara, hoje não tem como você pegar uma câmera e ir pra rua e fazer uma fotografia, como antigamente. Se você apontar uma câmera para alguém, essa pessoa chama a polícia, te interpela. Se a fotografia for publicada, você toma um processo, tem que ter liberação de imagem. Então, toda aquela fotografia da Segunda Guerra Mundial, do pós-guerra, tudo aquilo não dá para fazer, não seria possível hoje. Um Cartier-Bresson que pegava uma câmera, ia para a África, voltava com fotografia, que pegava uma câmera, percorria ali a França, toda aquela geração de fotógrafos europeus que foram para os Estados Unidos assim, no pós-guerra, e toda aquela geração de fotógrafos norte-americanos, fotografando a cena diária norte-americana, hoje é complicado. Tem uma questão narcísica hoje das pessoas, uma relação com o dispositivo tão grande que a imagem virou um problema. Você não pode pegar É muito complicado num documentário você filmar pessoas. Então, assim, ficou difícil, ficou cascudo, muitas vozes, muita polifonia, muita sujeira, muita entropia nesse ambiente de visual, e a gente trabalha com imagem, tem que ter esse cuidado. Tanto na captação, num ambiente mais hostil, o mundo está mais hostil em relação à captura de imagem. É curioso, todo mundo está o tempo inteiro assim, mas quando você pega uma câmera e senta para fazer uma entrevista, a pessoa está muito mais armada do que a avó dela estava. Coisa terrível. E muita imagem, muita profusão, e a tua imagem tem que estar brigando com um monte de imagem que as redes sociais estão vomitando. Deixa eu voltar um pouquinho para o documentário do Elton Medeiros, que tem uma questão de forma aí, que eu acho que também é interessante, né? Porque é um documentário em preto e branco. Mas o título é O Sol Nascerá. Que, na verdade, quando você olha o título, você intui cor, né? É mais difícil trabalhar com preto e branco? Hoje? É. Total. Quando eu comecei a fotografia, era só preto e branco. Então a gente tinha uma leitura do mundo de luz. A diferença de fotografar com preto e branco e luz e cor é que na cor você tem um elemento cromático ali que faz parte da brincadeira. No preto e branco é só luz. E é muito curioso isso, que os enquadramentos, a lógica de composição de imagem, como a câmera se comporta no PB é diferente. Você não faz um filme PB em cor e mete o PB ali, não funciona. O ideal é você já captar, já vendo luz, já tendo a leitura de luz. E o Sol Nascerá tem uma curiosidade aí. O Elton a gente gravou com ele cego. Ele teve um diabético cego. E o que eu fiz? No estúdio eu pedi para todo mundo ficar em silêncio total. Então tinham 3 câmeras, tal, a equipe ali, todo mundo num silêncio cavernoso, muito grande. E aí, foram 3 dias de gravação, o Elton esqueceu que estava sendo filmado. Cego, sem ver nada. E a luz muito contrastada, sabe? Uma luz de caverna, uma coisa assim. E o programa ele foi inspirado muito naquele programa Ensaio, que tinha na TV Cultura, maravilhoso, que o Fernando Faro bolou. E, aliás, o filme é dedicado a Fernando Faro por conta desse programa Ensaio, porque o filme Elton é uma releitura do programa Ensaio. Mas a ideia do Sol Nascerá, quer dizer, o Elton cego. E ele ainda achava que ia voltar a enxergar. No filme ele fala isso, aquela velha que diz que eu vou voltar a enxergar e tal. De uma coisa que eu não estou vendo, de uma penumbra. Então o filme brincou muito com essa relação do escuro, do claro. Eu acho que o título Sol Nascerá veio com isso. É claro que é o nome da música, Claro. que é a música famosa dele, mas também dessa coisa solar, dessa coisa luminosa, que o preto e branco trabalha. Eu acho isso muito interessante. Eu acho que há um excesso, não sei se você concorda comigo, uma abundância exagerada de cor. Eu acho que, na verdade, há belezas, e aí eu volto para a expressão das pequenas coisas, né? As pequenas coisas não precisam necessariamente serem coloridas, né? E as imagens, às vezes, mais impactantes são aquelas justamente que não têm cor, né? Por exemplo, e que ficam entre o preto e o branco, como, por exemplo, a nossa famosa calçada de Copacabana. Uma coisa mais impactante do que aquela calçada, né? Aquelas ondas, aquelas curvas, aquelas pedrinhas portuguesas, né? Mas, ousando buscar uma outra pauta, né? Você fez também um curta-metragem que trata da questão do câncer de mama. E nós estamos no Outubro Rosa, né? Que é um mês importante para as mulheres, né? E, na verdade, esse teu documentário, que é No Escuro, né? Mais uma vez você buscando a falta de luz, né? Que eu acho muito interessante, traz a posição dos homens. O que é que te motivou para fazer exatamente esse documentário? Porque tanto
tanto no campo do câncer de mama, mas em vários outros campos do feminino, como, por exemplo, o campo da violência doméstica, de um menino que observa que o pai bate na mãe. São observações, na verdade, são visões do homem que está num lugar de escuridão, porque ele não sabe o que está rolando. Né? O que te motivou a fazer esse documentário no escuro? No escuro tem uma coisa que a gente pensou, que veio na cabeça, é o seguinte: o câncer de mama, ele afeta mulheres, né? Claro, mas a gente só ouve depoimentos de mulheres falando sobre isso. E não se ouve a voz masculina sobre o câncer de mama. Eu, particularmente, tenho uma visão diametralmente, assim, muito diferente dessa questão do lugar de fala. Eu acho que a questão do lugar de fala é uma aberração conceitual tremenda. Não sei de onde isso apareceu, por que isso apareceu. A gente tem 2000 anos aí de filosofia desconstruindo essa coisa do lugar de fala. Corta isso, hein? Do lugar de fala. Mas a questão é o seguinte: a gente tem muita voz da mulher e não tem do homem. Embora não pareça, a gente tem uma figura masculina muito silenciada em vários segmentos. Assim como a gente tem a mulher silenciada em vários locais, a gente tem um homem silenciado em vários locais também, em vários campos que a gente transita. E a ideia foi: como que seria esse homem, a voz desse homem, que é casado com uma mulher, ama essa mulher, vive com essa mulher há 10 anos, 20 anos, tem filho, tem um amor absoluto, muito visceral por essa mulher, e esse homem, de repente, essa mulher não tem seio. Como é que isso afeta? Não afeta o egozinho dele, mas é uma outra mulher. Sabe? É um outro ser que está na frente dele, que merece ser valorizado, que não perde nada, mas sai uma pessoa de casa, voltou outra pessoa. Isso, a gente não pode fingir que não aconteceu, até para esse trauma ser trabalhado, a gente precisa dar luz a isso. Né? E pensar esse homem, como é que esse marido é afetado, como é que esse marido vê a mulher dele, que um belo dia sofreu um drama terrível, e foi ali, foi testemunha disso, ajudou a mulher, teve junto. A gente está falando de maridos que acompanham, que não abandonam. Né? Claro. Quem abandona... E como é que a voz desses caras? Aí a gente pegou esses caras e, como homem, para certos assuntos, é um bicho ruim de trabalhar, muito objetivo, respostas muito rápidas, muito medo de censura do que vai falar, tal. A gente trancou eles no estúdio, no escuro total, em dias diferentes. Cada um deles a gente fez as entrevistas. Eles falaram. E aí, no que eles falaram, aconteceu muito o que aconteceu com Elton. Coisas muito viscerais saíram da fala deles. Então o filme é feito deles falando com imagens delas. Eles não aparecem no filme. Quer dizer, essa minha mulher, que de repente perdeu um seio, como isso me dói, como isso me machuca, e como é que eu lido com essa dor da minha esposa. Quer dizer, a ideia de que, por que o homem não pode ser visto também como aquele companheiro que está ali perto da esposa e tal? Mas é mais do que isso, né? Como é que eu elaboro esse luto, essa dor que não é só dele, é de todo mundo. Tinha uma frase, eu já dei ao filho, linda de uma novela aí que eu não sei qual é, mas a frase é um clássico que fala: o que é maior, a dor de um homem ou a dor de todos os homens? Né? No caso é do ser humano, não de homem, sexo masculino. Você diria que a gente tem que feminilizar o homem, porque essa coisa do emocional, do homem que ainda hoje não chora, do homem que ainda hoje não compartilha dores, do homem que ainda hoje só tem aqueles 3 assuntos básicos de discussão na mesa do bar, né? Enquanto que mulheres não. Mulheres se reúnem para chorar, para falar mal, para gritar, para terem um certo tom de exagero nas suas posições, mas elas se doam, elas se abrem, né? Por que é que o homem ainda não consegue, principalmente o homem brasileiro? Porque existem outras culturas em que o homem tem a maior facilidade em sentar, chorar e dizer: não gosto, ou preciso que me ajudem. Isso é uma frase que você não escuta dos homens. A mulher diz muito isso, né? Que às vezes ela nem precisa de ajuda. Às vezes ela está tão empoderada, ela está tão segura de si que ela nem precisa de ajuda. Mas ela pede ajuda, né? Porque pedir ajuda mostra essa posição de maior vulnerabilidade humana. E o homem não faz isso. Por que o homem não faz isso? Eu tenho uma discordância e concordância sobre isso. Eu acho
que não é que o homem tem que se feminilizar. Eu acho que o homem tem que ser homem. E tá menino demais. O homem Infantil demais. O homem de 3 assuntos só é muito criança. Aí aquela frase que a vovó falava, que todas as avós do Brasil falavam era: o vento separa os homens dos meninos, né? Então, eu acho que é uma postura de ser homem é não ser menino. E ser homem é falar mais de 3 assuntos. É olhar para sua companheira e ter uma visão generosa e bonita e saber compartilhar, saber dividir, saber expor uma fraqueza para um filho. Como o pai saber dizer para o filho: meu filho, eu não sei, eu tenho dificuldade nesse assunto, vamos junto. É não ser o invulnerável, ser vulnerável, né? O invulnerável é a criança com a capinha de super-homem. Eu acho que hoje é uma sociedade muito de homens, muito infantil, homens e mulheres também, infantilizados com capinha de super-homem. Você tem um filho. Tem. Que é o amor da tua vida. Total. Como é que você educa esse menino para, na linha da Shimananda, você dizer precisamos ser todos feministas, não é? Como é que você cria um menino para ele olhar para a mulher como uma igual, não é? Para ele olhar para uma mulher como uma companheira e sofrer uma dor que de repente a companheira sofre. Assim como as mulheres foram ensinadas há muito tempo a sofrer as dores dos seus companheiros, né? Como é que faz isso? Como é que é o Pedro Murat, pai? Salim. Já dizia Grande Salim. Já dizia a minha avó: o grande amor da vida de um homem são os filhos. Um pouco machista, mas ela falava isso. Salim. Eu inseri o Salim ali quando ele tinha 4 anos e meio. Comecei a trabalhar a leitura com ele. Cire Meirelles, um livrinho dela muito bacana de poesia, tal, aí tia, tá. Aí eu comecei a ler muito poesia com ele, e eu fui alfabetizando assim, e a gente lia poesia e depois falava sobre. E hoje ele lê, fala sobre e ainda bota a melodia por cima. Eu falo assim: Salim, cata a melodia, a musiquinha escondida nesse texto. Ele vai e começa a cantar e compor para mim aquele poema. E uma vez eu lendo a letra daquela música Valsinha, ele lia, eu lia com ele, a gente conversava, depois eu tocava a música para ele ouvir. Ele não conhecia a melodia. Aí eu, lendo o Valsinha com ele, né? Um dia ele chegou tão diferente, do seu jeito de sempre chegar. Aí eu falei: lá, meu filho, olha essa história. Repara um casal que se maltrata. Repara um homem que maltrata a sua mulher. Aí eu falei para ele: foi assim que seu pai e sua mãe se separaram. Porque papai maltratou mamãe, mamãe maltratou papai, e às vezes a gente faz isso até quando a gente ama a pessoa. E você, quando crescer, vai fazer isso, mas você, ao longo da sua vida, vai ter que aprender a não fazer isso. A olhar para sua esposa igual o final dessa letra, e não o início. A ser companheiro, a ser homem. E o que eu tento dizer para meu filho é isso: às vezes a gente magoa que a gente ama. Às vezes o homem maltrata a mulher, é malvado porque não sabe, né? Como lidar. Eu dizer para ele: você está no mundo para aprender isso. E a letra caiu com uma luva para falar disso com meu filho. Então o que eu digo para meu filho é isso: vai doer, você vai sofrer, você vai apanhar, você vai perder, você vai gostar, não, vai perder, vai se desiludir, e a vida é isso, e você escolhe. O vento vai soprar, aí eu uso a frase das nossas avós, e ele vai separar o menino do homem, você escolhe para que lado você vai ficar. Então a pedagogia é um processo. Total. E o documentário pode ajudar a gente nisso, né? Total. Então, puxa vida, Pedro, foi ótima essa nossa conversa. Acho que a gente teve, assim, uns 60 minutos muito, muito intensos. É para isso que serve essa proposta da Escola da Magistratura. A gente trabalha hoje, na verdade, com os métodos transracionais de pedagogia, transracionais de ensino, né? É claro que nós somos uma escola de magistrados, uma escola voltada para a formação de pessoas que querem ser magistrados e magistradas no futuro, e a gente aperfeiçoa juízes e juízes de todos os graus de jurisdição. Mas o que a gente quer, na verdade, hoje, e essa é a pedagogia mais moderna, é uma pedagogia que vem muito nessa linha da educação de um pai amoroso com seu filho, de uma mãe amorosa com seus filhos, né? Mostrar que existe mais vida, né, do lado de fora, né, e não só dentro dos livros. Claro que os livros são uma parcela importantíssima desse processo educacional,
mas não é suficiente, principalmente quando você lida com uma área que é mais estéril, como é a área do direito, os manuais, né? Um ensino já muito conservador, muito tradicional. Então, abrir os olhos dos nossos magistrados, do nosso poder judiciário, para esses novos métodos pedagógicos, demanda cultura. Por isso trouxemos o Pedro Murat. Pedro, você quer se despedir dos nossos ouvintes? Não, foi uma maravilha estar aqui conversando. Não imaginei que a entrevista fosse tão bacana, foi tão legal. É bem interessante, mas é isso. Eu digo até como cidadão, como cliente da justiça, eu acho muito importante, e vi isso em muitos magistrados, no Justiça Itinerante, é muito importante que o magistrado ele tenha essa visão do real como um ambiente muito mágico, de que cada uma das 200 mil pessoas que estão aqui fora aqui do prédio aqui, elas têm as suas histórias, as histórias têm a sua importância, e que não há... É difícil, o caminho é difícil. Eu imagino que julgar deve ser algo muito complexo, muito difícil. Uma questão de família, uma questão qualquer, deve ser uma questão muito complicada de você estabelecer um julgamento em relação a isso. Mas é bom porque é complicado. Eu acho que é por aí. Se não fosse complicado, eu acho que para que magistrado? É verdade. Botar um robozinho ali e ser humano é uma caixinha de surpresas, como você mesmo disse muito bem, né? Então, muito obrigado a todos e todas que ficaram conosco. Por favor, sigam a Emerge nas redes sociais e acessem o nosso site www.emerge.com.br. E até a próxima.